Parece que está cada vez mais complicado encontrar pessoas, né, que são tradicionais em relação à palavra de Deus, em relação aos costumes, aos princípios, né? Não diria nem costumes, mas aos princípios da palavra de Deus. Eu vou tirar a palavra tradicionais e vou usar a palavra conservador, né? Parece que está mais difícil encontrar pessoas conservadoras quanto à palavra de Deus. Vocês, na caminhada de vocês têm tido dificuldade de encontrar gente que tem levado a sério, quer viver a palavra de Deus corretamente, ou as pessoas, vocês têm encontrado muita gente que pensa assim, eu tenho que me adaptar, né? E com essa desculpa de se adaptar à linguagem do mundo, as pessoas acabam deixando de lado os princípios da palavra. Deixa eu começar com a Clarinha, que tá universitária, o ambiente de faculdade é um ambiente bastante polêmico, bastante instável e pessoas com várias mentalidades, não é? O que você tem encontrado lá? Porque você cresceu no Evangelho, né? Você, a vida inteira dentro da igreja, então de repente você chega num ambiente onde está sendo bombardeada com um monte de informação, de ideias diferentes, e aí chega você lá, né, considerada talvez a certinha da turma, dos colegas. É muito difícil para você? É um ambiente completamente diferente da escola. Eu acho que isso que para mim foi mais difícil de acostumar, assim, foi que é muito diferente. Eu achei que ia ser parecido e eu não imaginei que ia ser tão grande a diferença. E como tem gente mais velha e tal, as pessoas já são donas das próprias vidas. Então, eu acho que quando vem independência, a pessoa acha assim, não preciso de ninguém, eu resolvo as minhas coisas, eu faço o que eu quiser. E aí a pessoa começa a agir como ela imagina que pode agir. Então não tem assim uma cabeça assim. Eu vejo muita gente assim mais velha, mas com cabeça de criança, sabe? E não tem não tem ninguém conservador assim não. Todo mundo é bem liberal, bem liberal. Antes de eu continuar perguntando, eu queria registrar já a presença do pastor Darlan, né, que acabou de chegar. Seja bem-vindo, viu, pastor? É a sua primeira vez no programa? Primeira vez. Que bom. Esperamos que o senhor possa contribuir bastante, tá bom? Seja bom, assim. O senhor ouviu a gente falando aqui no início, estamos falando sobre a dificuldade de ser tradicional ou conservador, né, quanto à palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E aí, no mundo hoje. Mas essa ideia de ser liberal demais, e você, aí eles dizem assim, não, você é antiquado, você é o quadrado, o careta da turma. Isso não é, por exemplo, assim, um engano das trevas para poder fazer as pessoas abrirem mão? Não é mais ou menos isso que a serpente fez com Eva lá no Éden? É mais ou menos que quando a serpente chegou para Eva e disse assim, olha, essa conversa de Deus é meio antiquada, não é bem assim, né? Está por fora, Deus não entende nada. O que você acha, Cláudia? Que as pessoas usam esse argumento, isso não é um argumento das trevas para poder remover as pessoas, né, dos princípios que elas receberam ao longo da vida? Eu acho que existe esse risco, sim, é verdade, né? Mas o que eu vejo também, sabe, Jean, é que as pessoas, elas vão também tentando adaptar a palavra de Deus a elas, aos conceitos delas, né? E vão abandonando o que você falou e que eu acho que é fundamental, os princípios. A gente tem que estar, muito atento assim, aos princípios da palavra de Deus. Eles são fundamentais e é baseado neles que a gente tem que viver a nossa vida, né? Mas com muito cuidado também para não entrar nesse engano de que, não, então eu posso ceder aqui um pouquinho, eu posso ceder ali um pouquinho, né? Para não ser o careta, para não ser o estranho da turma, né, Clarinha? Porque eu imagino a pressão que você deve viver. Eu me lembro no meu tempo de faculdade, começando um curso de psicologia, né? E assim, na igreja o susto das pessoas era, nossa, Cláudia, daqui a pouco você vai abandonar a fé. Porque psicologia, porque fafiche, porque só tem doidão, né? E só tem mesmo, eu estudei na letras e eu via cada coisa. Muito doidão. Mas ao mesmo tempo você vai vendo como que a palavra de Deus, ela é anterior a todo esse conhecimento, né? Então, os princípios dela estão presentes na psicologia. Eu acredito que na área da publicidade, propaganda, do jornalismo, né? Então, acho que a gente tem que dar muito valor e estar muito atento aos princípios da palavra de Deus. Você faz que curso, Clara?
Publicidade. Publicidade, que é uma área onde o povo tem a desculpa de ter que usar muito bem a sua criatividade, então você tem que soltar as ideias, né? Nada de se prender. Deixa eu perguntar para o pastor Darlan, o senhor vê hoje, por exemplo, essa geração de cristãos, pastor, negociando demais os princípios da palavra de Deus e acaba se enfraquecendo. O problema hoje das igrejas que a gente vê, por exemplo, a gente vê crente de todo tipo, né? Tem crente para todo tipo. E antigamente eu me lembro que eu sou crente há 11 anos, mas eu me lembro que há 25 anos atrás, 30 anos atrás, por exemplo, a palavra do crente tinha uma credibilidade muito grande, né? E hoje se perdeu muito essa credibilidade. Hoje você fala, não, mas fulano de tal é crente. Ih, rapaz, fulano de tal é crente, e daí? O cara é pior do que o outro que não é crente, né? Será que isso é falta de realmente de sustentação na palavra? Será que as igrejas não estão batendo forte em cima dessa questão da palavra? Estão mais preocupados no adquirir do que no ser? Eu vejo assim que hoje as pessoas elas têm que realmente viver como cristãos, que são aqueles que são discípulos de Cristo. Então nós temos que estar permanecendo, buscando a cada dia, viver, né, como está escrito na palavra, pela fé. Porque se nós não vivermos pela fé, nós vamos estar fazendo com que as coisas de hoje desvirtuam o nosso pensamento da vida cristã. E isso atrapalha, né, o crente até a sua vida no cotidiano, né, saindo da presença de Deus. Então, a fé eu vejo dessa forma, que a pessoa, para ela viver o tradicionalismo, ela tem que ter fé. Se ela não tiver fé, a questão do dia a dia faz com que ela saia, né, do pensamento, saia da palavra de Deus, e assim a pessoa vai perdendo os costumes que até mesmo, né, que ensina a palavra de Deus, e ela passa até mesmo ludibriar as pessoas, enganando a si mesmo, falando que é cristão. Pastor, vou pedir uma pausa na sua fala. Nós estamos com uma participação ao vivo. A Luciene, é isso? Alô? Oi. Luciene? Sim. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Você está falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Exato. Que bom, que bacana. Um abraço para todos aí em Campo Grande. Amém. A todos vocês também. Esse programa, hora que eu ouvi você anunciando o tema, é justamente o que amanheceu ardendo no meu coração hoje de manhã. Que bênção. Hoje, hora que eu abri a Bíblia, estava aberto, aliás, no livro de Daniel, e justamente no versículo que Sadraque, Mesaque e Abednego falou pro rei Nabucodonosor, no capítulo 3. Se ele quiser nos livrar da caldeira. E hoje o cristão, ele tem que estar disposto a isso. Né? Porque eu vejo assim que o sistema está entrando muitas vezes nas igrejas, e o cristão muitas vezes ele tem negado a Deus, não só no mundo, mas até mesmo no meio evangélico, por ele falar a verdade, por ele pregar o que Deus quer que ele pregue. E às vezes você vai tem essas caldeiras, mas eu creio que nós temos que estar realmente no coração, como Daniel, agradar a Deus, não deixar se contaminar. Porque tem muita contaminação entrando nas igrejas, as pessoas, eles estão muito preocupados com os tapinhas nas costas, de ser aceito. Inclusive, eu ainda postei no meu Facebook hoje. Se você estiver disposto, se seu alvo é agradar a Deus, prepare-se para as indiferenças humanas. Então, a pessoa realmente tem que estar firme na fé para ele poder viver isso. Amém. Ter uma realidade na vida dele como aquele que quer agradar o coração de Deus, como Paulo, como Pedro. Amém. E sofrer as perseguições, mas tem que ser uma determinação como Daniel, colocar no coração, não se contaminar com os manjares, porque tem muito manjar, e eu acho que o maior manjar é nós sermos aceitos, sermos agradáveis a todos. Amém. Que bom. Obrigado pela sua contribuição. Ser rejeitados. Sua contribuição foi muito relevante, viu? Muito obrigado. Amém. Que Deus te abençoe.
Bom dia. Foi muito interessante a fala dela, né? Não é diferente do que vivemos hoje em relação aos dias que Daniel viveu, né? Os manjares estão aí e as pessoas vão dizer, não, se você não comer, se você não beber, se você não fumar, se você não cheirar, você é careta demais, né? Se você não dançar tal música, se você não for na balada, você é o careta da turma. Aí eu volto num problema que a gente está sempre recorrendo a ele, que é o problema de identidade, né? A Fabíola lida com crianças, né? E adolescentes. Adolescentes? Quer dizer, já estão no momento em que a sua personalidade, a sua identidade está sendo firmada, né? E muitas vezes estão sendo confrontados na sua personalidade e entram em choque, né? Porque às vezes não tem apoio, não tem nada a mais à sua volta que possa sustentá-los. O que você tem visto em relação a isso no meio dos adolescentes? Nós temos visto que a questão da aceitação, eles precisam muito ser aceitos pelos grupos onde eles convivem. E eu acho que a igreja tem um papel muito importante, de implantar, de fato, de levar ao coração dos adolescentes esses princípios. Porque eu acho que quando o seu coração, quando a sua fé está firmada nos princípios, você conhece. Eu acho assim que, embora haja uma diversidade muito grande nas igrejas, eu acho que a linguagem tem que ser uma linguagem atual. Quando você vai levar a palavra de Deus para um adolescente, você tem que levar numa linguagem atual, de fácil compreensão para ele. Porque senão você vai estar jogando informação e ele não vai estar adquirindo. Pois é, mas uma coisa é o meio através do qual você leva a mensagem. Outra coisa é a mensagem que se leva. Será que as pessoas não estão alterando a mensagem? Porque eu acredito que o meio, né, a maneira, o instrumento que você usa para levar a mensagem, não importa, você pode usar qualquer instrumento. O grande problema que a gente está vendo é que as pessoas estão alterando a mensagem e não podemos alterar a mensagem.